Fala pessoal, vamos aqui à correção da PO de Física. Ajeita aqui. Vamos à correção da PO de Física, primeira série do quarto bimestre do Colégio Darwin, prova do dia 5/4. Vamos lá. Na determinação do calor específico de um metal, aqueceu-se uma amostra de 50 gramas desse metal a 85 graus Celsius. A amostra aquecida foi rapidamente resfriada num calorímetro de cobre bem isolado. Então, uma amostra de metal foi colocada no calorímetro de cobre bem isolado. O calor específico do cobre, do cobre é 0,1 e a massa de cobre do calorímetro é 250 gramas. No interior do calorímetro há 200 gramas de água, cujo calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. A temperatura, a temperatura do calorímetro da água ao receber a amostra aquecida era de 21 graus Celsius. Após receber a amostra, se restabelece o equilíbrio térmico a 25 graus Celsius. Então vamos pensar o seguinte: você tinha um calorímetro de cobre. Eita, que linha que é essa, gente? Pelo amor de Deus. Vou pegar uma caneta decente. A gente tinha um calorímetro de cobre, um copo. Esse copo estava cheio de água. Isso tudo estava, aqui era um copo de cobre. Isso aqui era água. E isso tudo estava a 21 graus Celsius. Aqui, ó. 21 graus Celsius. E aí ele coloca um metal, vamos colocar metal vermelho, porque ele está quente. Coloca uma pecinha de metal. E esse metal, ele está a temperatura de 80 graus, 85. 85 graus Celsius. O cara tampa o calorímetro. O cara tampa o calorímetro e acontecem as trocas aí dentro. Pelo que eu entendi, é isso. Vamos pegar as outras informações. Ele fala que o calor específico do cobre é 0,1. Então, cobre, calor específico 0,1 calorias por grama grau Celsius. A massa do cobre são 250 gramas. Tem 200 gramas de água, 200 gramas, com calor específico igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Muito bem. Isso tudo está a 21 graus Celsius e ele vai para 25 graus Celsius. E ele vai para 25 graus Celsius. Qual é o calor recebido pelo calorímetro e pelo cobre, tá? Então a gente vai pegar o calor recebido, vai ser a massa do cobre, o C do cobre e a variação de temperatura do cobre, mais a massa de água, o C de água e a variação de temperatura de água. Então o calor recebido vai ficar igual. Massa do cobre, 250. C do cobre, 0,1. Variação de temperatura, 4 graus Celsius. Ele subiu 4. Vou calcular aqui, vou somar com o outro, da água aqui embaixo. São 200 gramas de água, 1 caloria por grama e 4. Isso aqui dá 800 e isso aqui dá 100. Total, o calor recebido igual a 900 calorias. Essa é a resposta do item 1, valendo um ponto. Valendo um ponto.
O segundo item, item B. Determine o calor específico do metal. Então, o calor do metal é o calor cedido. É a massa do metal, o C do metal, e a variação de temperatura do metal. Então, fica o calor cedido é igual à massa do cobre. O cobre, ele fala que são 50 gramas, calor específico do metal. Do cobre não, do metal, né? Do bloquinho de metal. A temperatura final é de 25 e a inicial era de 85. Então, o calor cedido pelo metal vai ser 50 vezes o calor específico do metal vezes 85 menos 25 dá 60. Isso aqui dá 300. Calor cedido são 300 vezes o C do metal. Então, no equilíbrio térmico, quando eles equilibraram na temperatura de 25 graus Celsius, o calor cedido mais o calor recebido tem que ser igual a zero. Então, 300 vezes o calor específico sensível do metal, ahn, isso aqui era menos, né? Aqui dá menos 60. Aqui dá menos, dá mais 900 é igual a zero. Então, passa para um lado, isola o calor específico sensível do metal, vai ficar 900 dividido por 300. 900 por 300 dá 3. 3 calorias por grama grau Celsius. Metal estranho esse aí, né? Na verdade, esse é um calor específico sensível só para efeito de prova. Tá bom? Vamos conferir se não tem nada errado. 25, 4, 8, é certo. É isso aí. Muito bem. Outro exercício. Olha lá. Lembrando que nós estamos trabalhando com calor sensível, que é M vezes C vezes delta de temperatura. Calor latente, que é M vezes L, mudança de estado. A mudança de estado é quando você está transformando vapor e gelo em água, por exemplo, né? Então, e tem também o calor sensível de recipientes que usam a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. E sempre que a gente entra no equilíbrio térmico, o calor cedido é igual ao calor recebido, tá bom? Na verdade, a gente faz diferente. A gente faz o calor cedido mais o recebido igual a zero, porque o cedido é menos e o recebido é mais. Isso é automático. E dá zero. Então, o exercício fala assim: um corpo inicialmente líquido tem massa de 50 gramas. Sofre o processo calorimétrico representado. Se ele tem inicialmente o estado líquido, ele está mudando de fase nessa parte. Então aqui ele é líquido e aqui ele é gasoso ou vapor. Então aqui é vapor. O processo que leva do líquido para o vapor é a vaporização. Vaporiza, né? Então esse é um processo que ele tem que ganhar calor. Ele precisa aumentar a temperatura, ele precisa mudar de estado, depois ele precisa aumentar mais um pouquinho a temperatura. Esse calor aqui que ele aumenta a temperatura é 3. Não pode esquecer que tem um 10 ao quadrado, fica 300 calorias. Aqui é do número 3 ao número 32, isso aqui dá 29, com mais dois zeros, 2.900 calorias. E aqui fica do 32 até o 33, dá 1.000, dá 100, né? Dá 100. Aqui é 200, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 100 calorias. Então, esses são os calores, tá bom? E aí ele pede o calor latente da mudança de fase, na vaporização. Então, na vaporização, ele precisou de um calor latente, que é igual a M vezes L. O calor latente ali é 2.900 calorias, com massa de 50 latente de fusão. Então, latente de fusão é igual a 2.900 por
50. Corta, corta e divide. Isso aqui dá 58. Quer ver? 290 dividido por 5. Isso aqui dá 58. Você usou calorias no numerador e massa em gramas no denominador. Essa é a resposta. Também está valendo um ponto. O calor específico da substância no estado líquido. O calor específico da substância no estado líquido e no estado de vapor. Meio cada um. No líquido e no vapor. Então vamos lá no estado líquido. No estado líquido, o calor sensível é igual a 300 calorias. E no estado líquido, o calor sensível é a massa vezes o C do líquido vezes a variação de temperatura. É igual a 300. A massa é de 50, calor específico no estado líquido, e a temperatura, ela variou aqui, ó. Ela variou 20. Então ela foi na temperatura final 30 menos 10. Isso aqui deu 300. 30 menos 10 é 20. E 20 vezes 50 é 100. É 1000. Então fica 1000 vezes C do líquido é igual a 300. Então, o C do líquido passa dividindo, dá 0,3 calorias por grama grau Celsius. Faz o mesmo processo no estado de vapor, só que o calor no vapor, o calor sensível no vapor é igual a 100. Essa parte aqui. Esse é o calor no vapor e esse é o calor sensível no estado líquido. Acho que vocês vão se confundir com esse L aqui, né? Esse aqui é o calor sensível do estado líquido e esse aqui é o calor sensível do vapor. Então, do vapor é 100 calorias. Então fica a massa vezes o C do vapor vezes a variação de temperatura igual a 100. A massa é 50, o C do vapor eu quero descobrir, e a variação de temperatura é do 30 até o 60. É 30. Então aqui você põe 30 igual a 100. Então C do vapor é igual a 100 dividido por 1.500. 100 por 1.500 é isso? Hum, Deu 0,067 calorias por grama grau Celsius. Beleza? Então, aqui as duas primeiras questões de calor. Questão número 3. Em uma residência com aquecimento central, o reservatório é alimentado com água fria, que é aquecida na base do reservatório e a seguir distribuída para as torneiras, de modo a obter melhor eficiência no aquecimento com menor consumo energético. Foram feitos alguns testes com diferentes configurações, modificando-se as posições de entrada da água fria e da saída da água quente. Aqui é fria e aqui é quente. Muito bem. O reservatório conforme a figura. Em todos os testes, as vazões de entrada e saída foram iguais. Vazões é o quanto entra, né? A quantidade de água que você está passando é sempre a mesma. A configuração mais eficiente para a instalação dos pontos de entrada e saída da água no reservatório são respectivamente. Quer dizer, ele quer saber em que ponto é melhor ligar a entrada, em que ponto é melhor ligar a saída. Como a água é fria, é melhor ligar a entrada embaixo. Porque dentro do reservatório, a água fria vai aquecendo e por convecção ela sobe. E aí ela sai por aqui. Ela sai o mais quente possível. Então, a melhor situação é ligar a fria na 3 na parte de baixo, e a quente na 4 que é o mais quente que vai sair a água, é na parte de cima, por convecção. Por convecção.
entrada na 3, saída na 4. Beleza? Então tá bom. Outro exercício, 4. Sobre a condução térmica, responda. Lembra, a condução térmica, a convecção é movimento de massas, que é o que aconteceu dentro do aquecedor, do reservatório. Quanto à condução, a condução, na verdade, é quando o calor se propaga de molécula para molécula. Isso só acontece em materiais sólidos, ok? Tem materiais que são bons condutores, mas tem materiais maus condutores, que são, na verdade, considerados isolantes térmicos. Por exemplo, o isopor. Estranhamente, também o gelo. O gelo é um isolante térmico, a madeira é um isolante térmico, o papelão é um isolante térmico, o cobertor é um isolante térmico. O metal é um bom condutor térmico, o concreto é um bom condutor térmico. Então, depende do que você está tratando, é bom conduzir calor ou isolar calor. Os esquimós constroem seus iglus com blocos de gelo, empilhando-os uns aos outros. Se o gelo tem uma temperatura relativamente baixa, como explicar o seu uso? O seu uso como material de construção? É só colocar que o gelo é isolante térmico. Pessoal, vamos combinar. Se não tiver essa palavra aqui, ó, essas duas palavrinhas, que é o conceito, eu não aceito. Se não tiver o conceito, eu não aceito. Tá bom? O gelo é um isolante térmico. Muito bem. Agora aqui um exercício de condução térmica. Uma placa de cortiça, que é cortiça é um isolante térmico, é um mau condutor. Ele tem a espessura de 2 centímetros. 2 centímetros. Ele possui uma área de 500 centímetros quadrados. Separa dois ambientes cuja diferença de potência de temperatura, a diferença de temperatura é igual a 20 graus Celsius. E a condutibilidade térmica é 0,00 mais um zero, que é um péssimo condutor. 13 calorias por segundo, centímetro grau Celsius. Ele quer saber o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor é a condutibilidade, a área, a diferença de temperatura dividido pela espessura. Então fica 0,00013 vezes a área de 500 vezes a diferença de temperatura de 20 dividido pela espessura de 2. Tudo na mesma unidade, tudo bonitinho. Se a gente fizer 500 vezes 20, isso aqui dá 10.000. Se você fizer 10.000 vezes o 0,12313, vamos passar a vírgula para lá 4 vezes. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, deu 1,3. Então, toda essa parte de cima deu 1,3. Toda essa parte de cima deu 1,3. Então, o fluxo é igual a 1,3 dividido por 2. Isso aqui dá 0,65 calorias por segundo. É isso. Outro ponto. O exercício 5. Olha lá. No estudo dos gases, no estudo dos gases criou-se um modelo teórico denominado gás perfeito ou ideal. Vários cientistas contribuíram para esses estudos, dentre eles Boyle, Mariotti, Gay-Lussac e Chaves. As situações descritas a seguir referem-se a alguns fenômenos e teorias existentes acerca do gás ideal. Primeira situação, se é verdadeiro ou falso. Ao introduzir ar em um pneu vazio, o choque das moléculas dos gases que compõem o ar com as paredes internas do pneu fazem ele encher? Exatamente, certo? Eu expliquei em sala de aula que as moléculas elas vão colidindo com tudo que ela encontra pela frente, as paredes, inclusive as paredes do pneu. E isso faz com que a pressão aumente, né? Porque pressão é força pela área. E aí você tem
a pressão pela colisão das partículas na parede do pneu, aumentando a pressão, ele vai encher. Essa é verdadeira. Ao emborcar uma lata vazia de refrigerante, depois de aquecida, num recipiente com água fria, ela é amassada pela pressão atmosférica devido ao aumento de pressão no seu interior, resultado do resfriamento do ar rarefeito que foi aprisionado. Pessoal, essa questão está toda torta. Ar rarefeito é de pressão baixa. E ele fala aqui aumento de pressão. Na verdade, é uma diminuição de pressão. E a gente sabe que quando tem um resfriamento, ocorre uma diminuição de volume. Então, pressão, volume, nRT. Se o cara resfriou, teve que diminuir volume. E automaticamente você vai ter um decréscimo de pressão, vai ficar uma pressão negativa, né? Tem uma é que eu vou usar? Uma contração do gás. Então, ele não vai, amassa, ele comprime, né? Ele amassa para dentro. É isso que acontece. Porque a lata tá quente e ele é colocada na água fria. Então, isso aqui é falso. E a 2 que eu pulei, dentro de um botijão existe determinada massa de gás a 300 Kelvin, sob a pressão de 6. Se a temperatura for para 200, a pressão vai para 3? Não, não. Sendo que o volume é invariável. É só usar PVTI com PVTF. Como ele fala que o volume é invariável, você corta o volume. Então, como a pressão caiu pela metade, ó, a pressão cai pela metade. Então, a temperatura também cai pela metade. Os dois caindo pela metade. Então, não poderiam ser 200. Teria que ser 150 Kelvin. Então, essa aqui é falsa. E a resposta é C. Somente a um é verdadeira. Tá bom? Vamos ao último aqui. O gráfico mostra três estados de certa massa de gás ideal, que sofre uma transformação isotérmica. Significa que a temperatura é constante. Com base nos valores que aparecem nesse gráfico, determine o volume correspondente do estado C. Então, veja, você sabe que a temperatura é constante, então a pressão de um ponto inicial vezes o volume do ponto inicial pela temperatura do ponto inicial é a pressão do ponto final, volume do final pela temperatura do final. Mas como a temperatura é constante, eu posso cortar a temperatura. E eu sei tudo do ponto A. Eu sei o volume e eu sei a pressão do ponto A. E ele quer saber do ponto C. E eu sei a pressão. E eu quero descobrir o volume. Então eu vou escrever assim, ó. A pressão do ponto A, volume do ponto A, é igual à pressão do ponto C, volume do ponto C. A pressão do ponto A, 5, e o volume é meio, 5, 0,5. A pressão do ponto C é 1, o volume do ponto C vai ser 2,5. 2,5 metros cúbicos. Só isso, tá bom? Só fazer a leitura e pedir para votar. Considere a massa molar do gás 16 gramas por mol, que o volume, opa, aqui é Jesus Cristo, que o volume é 1,23 litros, que a pressão são 2 atm e que a temperatura é 327, que tem que somar 273, o que dá 600 Kelvin. 600 Kelvin. Com R 0,082, determine a massa do gás nessa condição. Pessoal, para determinar a massa do gás, eu preciso fazer o número de mols vezes a massa molar. Para determinar o número de mols, eu vou usar Clapeyron. P vezes V é igual a N, R
T. Se eu quero saber o N dessa equação, o N vai ficar igual a pressão vezes o volume dividido por R vezes T. A pressão desse gás, no qualquer ponto serve, né? Vamos pegar do ponto A. Pegar A e A porque já está dado. A pressão é 5 e o volume é 0,5. O número de mols, não, a constante é 0,082 e a temperatura, cadê a temperatura, Jesus Cristo? 600. Já achei que estava faltando aqui a temperatura. Então, o número de mols é igual. 2,5 dividido por 600 vezes 0,82. Então, 600 vezes 0,82 deu 49,2. Hum, Então, o número de mols é igual. Você corta, faz 25 dividido por 492. Isso deu 5 dividido por 492. Hum, Esse número de mol não deu bom, né? Não, 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 não. Eu peguei os dados errados. Eu peguei os dados do exercício. Não é para pegar os dados do exercício, é para pegar os dados deste item. Esse item, a pressão é de 2 atm, e aqui é 123. Então, aqui não é para ser 2,5. Aqui é para ser 246. 246. Aí você faz 2.460 por 492. 2.460 dividido por 492. Deu 5 mols. Beleza, agora deu quadradinho. Mols. Então, a massa de gás vai ser igual a 5 mols vezes 16, que vai dar 80 gramas. Tá bom? Quem pelo menos chegar aqui no número de mols, tem metade e a outra metade é a massa. Pessoal, espero que vocês tenham aprovação dessa prova. É, Caso não aconteça, estudem mais um pouco, façam com bastante afinco os estudos para REC 1 e, se necessário, faça a REC 2. Tá bom? Fico à disposição, assistam às aulas do Núcleo de Estudos, curtam esse vídeo, fortaleçam o nosso trabalho. Tá bom? Tchau e fui.